Isabel, quando a gente olha também para o campo adversário do ex-presidente Jair Bolsonaro, naturalmente a gente viu um clima ali de celebração, pelo menos nas conversas que eu tive, né? Muita gente dizendo, olha, tá se desenhando justamente o que a gente imaginava, um processo robusto contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, sim, com grande potencial de resultar numa condenação e numa eventual prisão. Então, esse quadro, que até já, pelo menos pelo que eu ouvi, é bem aceito, tem um conformismo bastante grande dentro do próprio círculo bolsonarista, também alimenta politicamente o outro lado, né? Toda certeza. Eu gosto sempre de voltar na tese da retroalimentação entre Lula e Bolsonaro, enquanto a gente ainda tem uma movimentação de centro muito espremida no meio dessa polarização. Na avaliação de petistas, Jair Bolsonaro se complicou a partir dessa fase de interrogatórios. Primeiro pelos relatos que foram dados por alguém que era da sua vida íntima, que estava ali o tempo todo ao seu lado, que é o delator disso tudo, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente da República. Segundo, porque a partir do próprio relato de Bolsonaro, houve uma certa celebração ali entre petistas que estavam acompanhando esse julgamento, quando Jair Bolsonaro admite ter discutido possibilidades para contestar as eleições de 2022. Agora, ele aponta o seguinte, bom, foi tudo dentro da Constituição, descartou o plano de golpe de Estado. Mas só de admitir essa possibilidade, isso já, na avaliação de petistas, ajuda a entrar de uma forma mais concreta no imaginário, inclusive, da população, o que se passava nos bastidores da República logo depois dos resultados do segundo turno da eleição de 2022. Então, dá uma espécie de concretude, né, em relação ao que estava sendo colocado. E nesse ponto, a gente ter transmissão ao vivo e ter o efeito que tem nas redes sociais, uma fase desse tipo no Supremo Tribunal Federal, é visto como benéfico. Aí, bora para o outro lado. O outro lado celebra, sobretudo, o fato de que Mauro Cid, quando questionado, por exemplo, por alguns pontos específicos, como o 8 de janeiro, ele afasta Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes faz uma pergunta sobre Bolsonaro, sobre Cid ter visto o Bolsonaro mencionar qualquer informação antecipada sobre o 8 de janeiro, e Cid responde, não, senhor. Então, isso dá uma afastada, porque o 8 de janeiro se tornou um marco simbólico diante de tudo que foi colocado nas investigações da Polícia Federal e depois da denúncia da Procuradoria-Geral da República. Então, só para concluir aqui, para a gente até obedecer a dosimetria do tempo que a gente fala de um lado e de outro, vou até pedir para os meninos trocarem a tarde aqui para a gente colocar um pouco do posicionamento também sobre o que o PL vislumbra a respeito disso. Agora sim, os bolsonaristas também aproveitaram atentamente cada fase da fala de Bolsonaro para explorar isso nas redes sociais. E quais foram os recortes explorados? Entra um pouco naquilo que a gente já falou. Bolsonaro não vai falar propriamente dito contundente naquele tom que a gente estava adaptado sobre fraudes nas urnas, mas ele vai falar sobre a defesa do voto impresso porque ele sabe que há uma identificação de parte do seu eleitorado com isso. Bolsonaro vai citar Lula. Um recorte explorado foi o recorte sobre ele não ter participado da transmissão de cargo com o presidente Lula, porque ele disse que não ia tomar vaia. Ele fala da facada também. Então, ele aproveita essa transmissão dessa fase de interrogatórios para também se colocar ativamente como um personagem político e falar ativamente com o público dele. Então, isso também é visto como algo que sai de positivo na visão de aliados dessa fase importante de interrogatórios que a gente viu terminar ontem e que agora todo mundo espera as próximas fases com aquele prognóstico de que, na volta do recesso do judiciário, a gente já possa se encaminhar para o final desse julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal.